Olá, meus amigos. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês a grande diferença que há entre um homem com honra, com princípios e com caráter, de alguém que não tem palavra, que coloca o seu ego acima de tudo e de todos e que acha que a sua biografia é a coisa mais importante do mundo, chegando a trair até o líder máximo da nação. A diferença que há entre Sérgio Moro e Daniel Silveira. Acompanhe comigo essa matéria do Jornal da Cidade Online. Daniel Silveira mostra que é uma pessoa honrada, ao contrário de um ex-juiz com ambições políticas. Vale ressaltar, ex-juiz, ex-ministro e ex-herói. Daniel Silveira provou mais uma vez ser um homem de caráter. O deputado, uma das vítimas da perseguição política perpetrada pela elite do judiciário e vítima da covardia de seus colegas deputados que votaram por manter sua prisão, deu entrevista à Rádio Jovem Pan após a sua soltura. A sua soltura, né? É importante lembrar que Daniel foi solto, mas não está livre. Continua proibido de usar redes sociais e de ter contatos com outros investigados no âmbito dos inquéritos ilegais e inconstitucionais que são mantidos no STF. Ou seja, é o mesmo que prisão, né? E uma leitura rasa e oportunista é comum achar que Daniel teria todos os motivos para odiar o presidente da República, pois este supostamente não teria o libertado da prisão. Inclusive, pessoal, fiz um vídeo muito bom, recomendo que você veja, inclusive, vou deixar na descrição, falando um pouco sobre isso, né? Sobre os verdadeiros culpados por tudo que a gente vem vivendo no momento. Então, em momentos de desespero, as pessoas procuram um culpado ou procuram alguém, um salvador da pátria, e acabam colocando o peso em quem realmente não deveria. Então as pessoas acabam se esquecendo dos verdadeiros culpados por toda a situação em que nós estamos vivendo. Por exemplo, Rodrigo Pacheco. Então as pessoas esquecem que é dele a atribuição de, por exemplo, pautar o impeachment de um ministro do Supremo e colocam a culpa no presidente Bolsonaro, cobrando uma solução mágica, né? Como se fosse do presidente a responsabilidade de julgar um ministro do STF, por exemplo, de frear as arbitrariedades que estão acontecendo. E a gente sabe que na verdade não é. Então recomendo que você veja esse vídeo. Mas Silveira é uma pessoa honrada e entende a guerra em que vivemos, entende as limitações do líder maior da nação e sabe quem são os verdadeiros inimigos. Ao contrário de um certo ex-juiz com ambições políticas, Daniel Silveira não se dispôs a fazer o joguinho da mídia suja e atacar Bolsonaro. Ele inclusive elogia o presidente, diz que nunca foi abandonado por ele e entende que Bolsonaro sempre fez o que pôde. Além disso, ainda pede votos para Jair Bolsonaro em 2022. Parabéns, Daniel. Apesar de toda a perseguição política, jurídica e midiática, você não abriu mão de seus valores e princípios. É a mais profunda verdade. E aqui tem um vídeo da entrevista dele à Rádio Jovem Pan. Confira aí. Deputado, o senhor ficou satisfeito com a postura do presidente Jair Bolsonaro durante o período em que esteve na prisão? Sim, sim. Eu queria até esclarecer, muitas pessoas pensaram, o presidente abandonou o Daniel. Não, o presidente não me abandonou hora alguma, na verdade. Sempre muito solícito, a minha equipe mantém o contato, ele sempre manteve o contato, evidentemente. Uma vez que eu fui ali encarcerado, não tinha mais como ter o contato com o presidente, mas o presidente fez tudo aquilo que estava ao alcance dele e está. E faria mais se mais coisas tivessem a ser feitas. Exato. Revogou a própria LSN, mas com base nessas prisões ilegais, porque ele não revogaria, ele é militar e ele acha, e todo o país tem uma lei de segurança nacional e que atendia, mas aquela lei não era para ser aplicada para perseguições políticas. Ela começou a ser aplicada por aquela instituição que dizia, né, o próprio ministro Lewandowski, que chamava de fóssil jurídico. Né? Ou seja, tinha que revogar de qualquer maneira, e começaram a aplicar em opositores políticos. O presidente ele fez tudo aquilo que estava ao alcance, nunca, de maneira alguma, me deixou de lado, pelo contrário. O presidente é um excelente amigo e tem feito muito, então deixo aqui até, se puder, que fazer que, por favor, votem em Bolsonaro em 2022, porque senão o Brasil vai entrar em um fosso que a gente não vai conseguir sair tão cedo. Pois é, né? Ele falando ali da LSN, a Lei de Segurança Nacional. O governo de fato articulou para revogar essa medida porque o sistema acabou achando uma brecha nessa lei para perseguir os seus inimigos ideológicos, né? Se assim eu posso dizer. Então não tinha outra opção realmente se não revogar essa lei. E foi realmente um ato de muita honra, né? Mostrou que o Daniel ele tem caráter, tem princípios, porque qualquer outro no lugar dele teria agido de maneira diferente, teria virado as costas para o presidente, né? Como foi o caso, por exemplo, da Sarah Winter. Ela achou que o presidente, sei lá, ia fazer o que não estava ao alcance dele para defender a Sarah Winter, né? Para impedir que ela fosse presa, coisas do tipo.
e o presidente não o fez e ela simplesmente virou as costas do presidente, né? Então, é um exemplo aí de alguém que a gente não pode confiar. Agora, Daniel Silveira, depois de tudo que esse cara passou, de todas as ilegalidades, enfim, eu não preciso ficar repetindo aqui, né? Ele ainda tá lá do lado do presidente, apoiando o presidente, defendendo, pedindo votos para ele. Esse cara tem que ser senador o ano que vem, né? Se Deus quiser, tudo der certo e ele puder se candidatar, né? Não sei se ele vai poder, e ele poder se candidatar, né? Não sei se isso vai se concretizar. Eu vou fazer campanha de graça para ele, porque essa é uma pessoa que a gente tem que ter no Senado, tá? Então, parabéns aí ao Rio de Janeiro por ter eleito um parlamentar de fato com princípios, com honra e verdadeiramente conservador. É de gente assim que a gente precisa no parlamento, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.